Então, né, pra poder facilitar a tua vida, eu vou tentar gravar aqui um tutorial de LoL. Certamente vai ser uma das coisas mais inúteis que eu já fiz na minha vida. Então, como você bem deve ter visto lá, quando você entrou no seu LoL, isso aqui é a tela inicial. Então aqui tem muita coisa que é irrelevante, tipo coisinha de história, coisinha de skin. Então vou mostrar basicamente o que é importante aqui, pelo menos para tu entender no começo, né? O botão de jogar obviamente é onde joga, eu já vou explicar mais sobre isso. Mas a tela mais importante que tem aqui é essa mochilinha, que tu consegue ver todos os campeões que você tem habilitado, né? O nome dos personagens do LoL a gente chama de campeão, né? Então tem todos eles aqui por ordem de maestria, que é basicamente o tanto que eu já joguei com cada campeão. E tem outras coisas mais bestas, tipo quais as skins que eu tenho na minha conta, né? Se o cliente deixar carregar aqui, né? Ó, aí tem todas as skins que eu tenho na minha conta, emote, página de runa. Isso aqui já são coisas mais irrelevantes que você vai aprender no futuro. Aqui nesse martelinho é onde você vê os fragmentos que você tem. Então, os fragmentos de skin que eu tenho, os baúzinhos que dá pra abrir pra ganhar skin de graça, as chaves que tem, o tanto de essência laranja que a conta tem. Então, é uma parte mais pra ganhar a roupinha pros bonecos. É relevante no começo. E aqui nessa moedinha é a loja. Então, aqui na loja você consegue comprar, obviamente, as skins, né? Que o jogo grátis ele se sustenta desse jeito, né? Com venda de roupinha pros bonecos. E os campeões, né? Que dá pra você comprar aqui com essência azul. E você consegue essência azul jogando. Então, você joga a quantidade de partida. Quando você upa de nível, você ganha um casulozinho que dá pra abrir aqui no martelo, que ele vai dar essência azul. Então, a essência azul você consegue comprar os campeões. Então, basicamente, os campeões eles são pagos, né? O que é troll, né? Da parte da Riot. Mas toda semana ele tem uma rotação de campeões grátis. Então, se você ver aqui na tela dos meus campeões, tem alguns que eles estão com esse cadeadozinho aqui azul. Significa que eles estão na rotação grátis. Então, naquela semana, mesmo você não tendo esses campeões, você consegue usar eles para jogar. Ó. Por exemplo, a Thalia, o Lucian, aqui também, a Briar, o Voliba, tá? Estão na rotação grátis. Então, você consegue utilizar eles. Então, até fazendo o link, né, da parte da rotação grátis com os modos de jogo, os campeões da rotação grátis vocês conseguem utilizar só no modo co-op, que é contra os bots aqui, que iniciante e intermediário, que era o que a gente tava jogando, ou vir aqui no modo alternado, que é o modo que não tá valendo nada, entendeu? Que é jogador contra jogador, mas não tá valendo porra nenhuma, então você pode usar os bonecos da rotação grátis. Se você for jogar uma ranqueada, que é o jogo que vale alguma coisa, né? Que vale PDL, que é pra você subir o zero lá, né? Bronze, prata, ouro, esmeralda, diamante, lá vai fumaça, mestre, gão, mestre e desafiante. Você tem que ter o campeão. E se eu não me engano, tem uma quantidade mínima de campeão que você tem que ter. Se eu não me engano, é 20. Então, você tem que jogar pra caralho pra conseguir jogar a ranqueada. Então, pra tua ranqueada não vai vir nem tão cedo. A não ser que você vira um cracudo do LoL. Aí é outros 500. Então, principalmente no começo, eu recomendo muito que você, para aprender os conceitos básicos, você venha nesse modo aqui, ó, treinamento, e depois no modo treino. Então, esse modo aqui tem grande chance do volume do jogo tá alto pra um caralho e tu não conseguir ouvir? Tem, mas é a vida. Então, nesse modo aqui, ó, você consegue iniciar uma partida sozinho. Então, vai ser nele que eu vou entrar aqui para te mostrar alguns conceitos básicos dos campeões. Então nessa tela de seleção, né, que tem o tempo aqui para poder escolher, eu consigo selecionar o campeão que eu vou utilizar. Então os campeões eles são divididos em 5 funções no jogo, que é a função do top, a função da selva, a função do meio, o ADC que é no bot e o suporte que anda junto com o ADC. Então eu vou explicar melhor sobre a função dentro do próprio jogo, que eu acho que fica mais fácil de explicar. Então eu vou pegar um campeão aqui qualquer, né? Vou pegar, sei lá, o EZ, né? E vou jogar com ele. Então, principalmente no começo que tu não vai entender de runa, tu pode só clicar nesse relâmpago e selecionar a runa pronta. Então, quando você marca aqui, ele já bota tanto a runa como as spell, né? Então, por via de regra, você sempre vai jogar tipo com flash, que é a spell que o boneco dá um tchu,
dar um dashzinho pra frente. E outra coisa, então se você ficar jogando de ADC, ou vai ser flash curar, ou vai ser flash barreira, ou vai ser flash exaustão. Então, resumindo mal e porcamente, cada skill. Aceito a missão. Não deu tempo. Pera, pra onde a gente vai? Mas basicamente, o curar cura, né? Enfim, foda-se. Depois eu mostro isso aqui com calma. Mas o curar cura, o exaustão tira dano do inimigo, o ignite você tá com foguinho que dá dano. O teleporte você dá um teleporte. E a barreira você ganha um escudo. Resumido mais porcamente. Então, não tenho certeza se vai estar gravando a tela do LoL. Espero que esteja. Porque senão vou gravar um tempão aqui de um absoluto nada. Então, esperar o jogo carregar aqui, ó. Então, aqui estamos dentro do LoL, né? Então, como é que funciona esse belíssimo jogo aqui pra você conseguir entender os efeitos básicos. Aqui eu tenho o meu campeão, que eu tô com o Ezreal. Então, como eu tinha dito pra você, ó, pra poder... Deixa eu botar o jogo no... Deixa eu mutar o áudio do jogo, que eu acho que fica até melhor. Pronto, que aí ele já não fica me atrapalhando. Pra poder travar a câmera, a gente aperta Y e a câmera fica seguindo o Ezreal. Apesar de que o modo correto era você controlar o campeão e você ir arrastando a câmera na borda do mouse. Então, se você for olhar um profissional jogando, ele joga assim, ó, arrastando a tela. Mas, como é no começo, não recomendo fazer isso. Provavelmente você deve ter visto lá no tutorial, você consegue abrir a loja tanto clicando no bonequinho aqui, como apertando P, ó. Aí ele abre a lojinha aqui, ó. Então, normalmente você vai comprar os itens que tá recomendado aqui. Aí quando você começar a ficar melhor no jogo, você vai saber o que cada item faz. O que é item de dano, o que é item de penetração mágica, o que é item de armadura. Isso daí já é uma parada mais avançada já. Então, na dúvida, você compra só o que tiver aqui e fé. Então, antes de explicar a função, explicar sobre o campeão. Então, todo campeão ele tem 4 habilidades, né? Então, as habilidades são sempre nesses atalhos aqui, Q, W, E e R. Então, as skills, né? Ou habilidade, né? Que é o poderzinho do boneco. Essas três primeiras, né? Que é o Q, o W e o E, são as skills mais básicas do boneco. Então, vou upar o nível do EZ aqui até o nível 6, só pra tu entender do que eu tô falando. Então, por exemplo, o Q do Ezreal, ele tá com a bolinha pra frente, ó. Então, é uma coisa que depois de pouco tempo eu consigo usar de novo. Aí, a mesma coisa se aplica pro W. Calma, onde é que eu boto um bonequinho? Inimigo, tá, aqui ó. O W tá com uma rodinha no inimigo que quando eu dou alto ataque dá dano. O E do Ezreal é uma translocação que ele dá um pulinho pro lado. Então, foda-se, né? As habilidades de cada campeão. O que eu queria explicar pra você mesmo é que normalmente a skill mais forte de todos os campeões é essa última aqui, que é o R. Então, o LoL ele é cheio de gíria. Então uma das gírias que tem no LoL é a ultimate. Então quando alguém fala assim, ulta, ou tem ult, ele tá se referindo a essa skill mais forte do campeão. Aqui no caso do Ezreal é essa barreira. Então, basicamente ele tem as skills normal e a ult. Como eu tinha dito pra você também, né, o boneco você sempre vai com duas spell, né, que é 2 feitiços, basicamente. Então normalmente você vai com o feitiço de flash, ó, que você pode botar no atalho do D ou no F, tanto faz se você botar o flash no D ou no F. Aí o flash ele basicamente você dá uma translocação pro lado que seu mouse tá apontando. Então se eu estiver apontando o mouse para cima, apertar D, o boneco ele dá esse para cima. E ó, essa outra habilidade que eu tenho aqui, a barreira, eu ganho o escudo que impede de eu morrer em algumas situações. Então, provavelmente tu viu lá aquela skill do curar que você curava um pedacinho da vida. Então, só para não ficar tão longa essa explicação. Então, o mapa do LoL é dividido em 3. Então, se você olhar aqui no canto, eu tenho um minimapa, ó, que você consegue ver o que está acontecendo nas outras lanes, puxando esse quadradinho para cima. Então, o LoL ele é dividido em 3, que é a lane do bot, que é essa aqui que vai por baixo, a lane do mid, que é a do meio, e a lane do top, que é a do topo. Então o nome é meio autoexplicativo. Então o LoL é jogado por 5 jogadores. Então como é que fica a divisão normalmente de um time no LoL?
vão duas pessoas embaixo, que é o ADC e o suporte. Vai uma pessoa no meio e uma pessoa no topo. Só que aí fica faltando a última pessoa, ela vai em qual lane, né? Que é que a gente chama essas rotas que a galera também chama de lane. O outro jogador, ele vai fazer esses campos que ficam entre as lanes, ó. Então se você ver aqui, ó, tem uma pedrinha aqui. Se eu subir um pouquinho mais, ó, tem o red pra cá. Se eu subir mais um pouquinho, tem as galinhas ali. E no top é a mesma coisa, ele também vão ter 3 campos. Então o nome desse campo aqui a gente chama de jungle ou selva. Então existe uma função que vai só limpando esses bichinhos e tentando matar a galera que tá no meio da rota. O nome dessa linha é jungle ou caçador. Então as funções do LoL são essa: os dois que vão embaixo, que é o ADC, que é o atirador e o suporte, o mid que vai no meio, o top que vai no topo e o caçador que fica entre as rotas. Então são todas as funções que tem no LoL. Então, quando você começa o jogo, uma das principais coisas que você tem que aprender no jogo é a farmar. Então, esses bichinhos aqui, ó, que estão morrendo para debaixo da torre, eles dão dinheiro. Só que você só ganha dinheiro se você der o último ataque nos bonecos. Então, percebe que esse primeiro aqui da ponta, ó, quando eu bato nele, ó, vou dar 2 ataques nele e não vou fazer mais nada, ó. Então, se eu deixar a torre matar ele, ó, ou ele morrer sozinho, eu vou ganhar porra nenhuma por conta disso, ó. Se ele fizer o favor de morrer, pronto, morreu. Eu não ganho nada. Então não adianta você ficar batendo neles. Você tem que dar só o último ataque, ó. Aqui também morreu. Não peguei porque eu sou ruim. Mesma coisa aqui, ó. Só o último ataque e você vai ganhando dinheiro. Então, mais importante do que matar o inimigo é você aprender a fazer isso. Que é dar o último ataque nesses bichinhos. Isso é uma das coisas mais complicadas de você entender no começo. Então você tem que aprender a farmar. O nome disso é farm. Que é você dar o último ataque nos bichinhos. Ó, aqui, ali, lá, farmando mal e porcamente. Então isso é uma das paradas principais do jogo. Então, o que eu recomendo? Depois que você aprender uma das rotas principais, que é ADC, atirador, suporte, meio ou topo, que você se acostumar com essa dinâmica de farmar e fazer o resto das coisas, que é levar as torres, os itens, você tenta se aventurar na selva, porque é a posição mais complicada de jogar no LoL, assim, verdadeiramente. Se você quiser saber o que tá fazendo, é uma parada complexa jogar na selva. Então recomendo você aprender uma das rotas. A única função que você não farma, né, ou seja, que você não precisa ficar matando esses bichinhos aqui, é a função de suporte, que a função o nome suporte já diz o que ela faz. A função dela é ajudar o time, mas principalmente o atirador, que é quem ele vai junto na rota de baixo. Então, normalmente é os bonequinhos que é mais tanque, os bonequinhos que cura, que dá escudinho, são os que jogam de suporte. Pode parecer que não é uma função muito útil, mas ela, se bem jogada, é a função que pode mais estragar o jogo, é a de suporte. Se ele souber jogar direito. E aí, man? Então, seguindo, para poder finalizar aqui, né? Eu acho essa explicação do jogo. O jogo ele tem ele tem uns objetivos que é do nosso time e tem uns objetivos que é do outro time. Então tem dois lados, o azul e o vermelho. Então a função do jogo é literalmente você derrotar o Nexus do outro time. Então se você começar de cima, você derrota o de baixo. Começar de baixo é para derrotar o de cima. Aí qual o empecilho de eu derrotar o Nexus? Porque ao longo das rotas tem 3 torres, ó. Uma torre aqui no começo, uma no meio e uma no final. Eu só consigo dar dano na torre, né? E ir derrotando a torre quando os minions eles estiver batendo na torre. Porque aí ela vai começar a bater neles e eu consigo bater nela, ó. Então o objetivo é gradativamente levar as torres, né? A primeira torre, a segunda e a terceira torre. Pra quando tudo tiver exposto, né? Não necessariamente todas as torres do jogo tem que ter caído. Mas sim, tipo, todas as torres de uma rota ela precisa ter caído para eu conseguir chegar no Nexus, que é esse bicho aqui no meio. Aí eu consigo dar o GG e ganhar o jogo, mas acho que isso daí tu já conseguiu entender pelo jogo que a gente tava jogando ainda agora.
Então uma das coisas que você perguntou também era o que era um inibidor. Então o inibidor é esse troço que fica atrás da terceira torre de cada rota. Então tem um inibidor aqui, tem um no meio e um no topo. O que acontece quando a gente quebra esse bicho? Basicamente, além desses bichinhos que tá aqui na linha, que tem o... Se você olhar direitinho, tem uns maguinhos que tem um cajado, tem uns que tem a espada. Cadê? Eu acho que no meio ainda tem uns da espada. E tem um maiorzão que a gente chama de catapulta, mas eu acho que ele já morreu no meio dessa lane. Então quando se derrota o inibidor, vem um maiorzão maior do que a catapulta, que esse bicho, ele basicamente sai varando todos esses outros bichinhos aqui. Então, resumindo, tipo, os minions que ganham nessa brigazinha que tem deles aqui, basicamente vai mudar o rumo do jogo e fazer com que o time ganhe. O jogo, é basicamente isso. Então, por exemplo, se eu derrotar o inibidor do outro time e os meus minions ficar com o carretão, né, que é o robozão que vem depois, eu esqueci o nome dele, mas foda-se. Quando você solta ele na lane, tipo, sem você fazer nada, você automaticamente você já tem vantagem no jogo, porque eles vão estar pressionando as outras, né, que é batendo nas torres, e por consequência você fica mais próximo da vitória, porque o objetivo do jogo não é matar os outros, e sim derrotar o Nexus inimigo. Aí pra finalizar, que eu acho que eu já falei pra finalizar umas 300 vezes aqui, além dos objetivos que é do seu time, porque, por exemplo, o nosso jungler, né, o jungler do seu time, ele sempre vai ter os campos da jungle dele. Então todos os campos que tá do rio pra baixo, tudo é do caçador do seu time. Então as pedras aqui embaixo, o red, a galinha, os lobos, o sapo e o blue, né, que esses itens eles são todos campos do nosso jungle, da mesma forma que os campos de cima são os campos do outro jungler. Mas todos os objetivos que tem no meio do rio, como o aronguejo, inclusive deixa eu ir pra lá pra tu conseguir ver, que é essa tartaruguinha que tem aqui no meio do rio, ó, esse bichinho aqui, o dragão que tem aqui, cadê o teleporte do jogo? Aqui, ó. E a vacilarva, né, que eu apelido carinhosamente de chupisco, são objetivos neutros. Então, normalmente um objetivo neutro tem como, tipo, eu tô jogando na selva e eu ir sozinho e derrotar o dragão aqui? Com certeza tem. Mas pra você conseguir fazer um objetivo desse, normalmente é uma parada que se faz em equipe. Então, ou é o caçador e os dois de baixo, ou é o caçador e o cara do meio, ou aqui em cima é o caçador e o top do outro time. Então, é uma parada mais estratégica. Então, normalmente esses objetivos neutros aqui, os times eles têm que brigar por isso. Então, isso daqui já é uma paradinha um pouquinho mais avançada, mas é só pra tu não, no começo não ver tipo, tô vendo o dragão moscando aqui, eu vou começar a bater no dragão. Então se eu fizer isso aqui sozinho, além do dragão me cacetar, ó, que ele dá um dano do cacete aqui, ele não tá dando tanto dano porque eu já tô nível 9, mas mesmo assim ele ainda tá dando dano. Mas se eu fizer isso daqui sem ter noção aonde tá o outro time, tem chance de, por exemplo, quando eu tiver com a metade da vida aqui apanhando pro dragão, vem uma pessoa do nada e me mata. Então, na dúvida, você só vai fazer isso daqui quando alguém estiver junto com você, ó, porque senão vai dar merda. Literalmente isso. Então deixa eu só pensar aqui se tem mais alguma coisa importante no jogo. Então, só para ficar um tutorial um pouquinho mais complexo, eu vou voltar para a base e explicar o que são os itens. Então, conforme você vai jogando o jogo, que você farma e mata as outras pessoas ou os bichos da jungle, você ganha dinheiro. Então o dinheiro ele serve para você comprar esses itens aqui. Então os itens eles melhoram os status do seu boneco. Então você vai ver que ao longo do tempo existem bonecos de várias formas que dão danos de forma diferente. Então basicamente existem os magos que dão dano mágico e existem os físicos que dão dano físico. Então, por exemplo, quando eu estou jogando com mago, eu vou dar preferência para fazer os itens de mago. Se você olhar aqui em cima, tem separado. Então todos esses itens aqui vai fazer com que o boneco ele dê mais dano mágico, o boneco que já é mago. A mesma coisa se eu estiver jogando com um atirador e eu usar a árvore aqui de atirador, eu vou ganhar itens que vai fazer com que o meu boneco que é atirador dê mais dano. Que aí normalmente ele vai dar status como penetração de armadura, chance de acerto crítico, velocidade de ataque, mas isso aqui já é muito
complexo. Tu vai aprender bem mais pra frente. Mas na dúvida, por exemplo, tô jogando com tanque, eu marco aqui árvore de tanque e vou comprando algum item desse daqui de tanque. Se eu tô jogando de suporte, eu vou comprar todos os itens de suporte. Ou na dúvida, se você tiver com preguiça disso, você vai comprar o que tiver recomendado aqui. Ah, o jogo tá sugerindo que eu compre a lágrima da deusa pro EZ. Compra a lágrima da deusa. Tá sugerindo que eu compre a força da trindade. Então, eu não tenho 3.333 moedas aqui no momento. Mas quando você clica em cima com um botão esquerdo, em cima de um item, a maioria desses itens caros, ele é feito por outros itens baratos, ó. Então, eu não consigo comprar a força da trindade, mas eu consigo, por exemplo, comprar o fulgor, que é um pedaço do item. E consigo comprar a bota. Então, eu acho que isso daqui tu conseguiu se ligar, porque eu vi que isso tava com os itens fechados, então isso daqui tu já sacou. Mas é basicamente uma dicasinha pra essa, essa itemização, né? Que é uma coisa que você vai aprender lá no futuro. Então, pra poder finalizar mesmo, eu vou vencer a partida aqui do modo treino. E vou voltar lá só pra explicar o que cada feitiço faz, né? Que eu disse que eu ia explicar e fiquei panguando lá na tela de seleção e não selecionei. Então deixa só o meu LOL carregar aqui rapidinho, né? Como meu computador no o processador 1 e 3, ele dá essas, ele demora um pouquinho para abrir, mesmo tendo o SSD. Então deixa eu só lembrar onde é que fica. Aqui, ó, e feitiços, pronto. Então aqui são todos os feitiços que tem no jogo. Então basicamente, você sempre vai estar com o flash, que é esse aqui que o boneco dá uma translocada, e algum outro. Então o que cada feitiço faz? O curar, você ganha cura. É meio autoexplicativo, você cura uma porcentagem de vida sua e de quem tá perto. O fantasma, você ganha velocidade de movimento. Então quando você liga o fantasma, o boneco sai correndo mais rápido. Então dependendo do campeão é bom. Vou pular o golpear por enquanto. A barreira, você ganha um escudão, ó, quando usa. O Vel'Koz vai usar a barreira aqui, ó, aí ganha um escudão. A exaustão, quando você usa no inimigo, você faz ele dar menos dano e ficar lento. Isso aqui é útil para você não morrer por um boneco que dá muito dano, por exemplo, um assassino. Clareza e a marca são dois itens que é usado só no Aran. Tu vai aprender o que é Aran depois, né? É outro modo de jogo, que inclusive é um dos mais divertidos. O teleporte, você dá um teleporte, tipo, tanto na torre como nos minions. Aí quando você aperta assim, o boneco ele vai até ali. Então, esse bicho aqui possibilita, por exemplo, que se eu tiver na base eu consigo chegar no top rápido. Por conta desse item aqui, eu posso dar um teleporte na torre. O incendiar é um foguinho que quando eu tago no inimigo, ele fica queimando e ele perde a capacidade de cura dele enquanto ele estiver queimando. Então a cura dele fica prejudicada por conta disso. E o penúltimo aqui, o purificar, ele tira você do status de stun. Então se o boneco, por exemplo, stunar você, que é basicamente deixar você preso num lugar ou deixar você meio que dormindo, entre aspas, assim, se você usar o purificar, você consegue se libertar desse status, né, de stun que tem, né? E por último, mas não menos importante, o feitiço golpear, ele é obrigatório para quem joga na selva. Então lembra que eu disse que tem as pedrinhas, tem o red, tem o blue. Então todos os bonecos que jogam na selva, na posição de caçador, ele precisa dessa habilidade aqui, golpear. Isso vai fazer com que essa pessoa que tem o golpear, ela dê mais dano nos bonecos da jungle. E ela é um skill que, tipo, um feitiço que quando você usa... Boa noite, mãe. Vamos com Deus. Que quando você usa no bonequinho, né, nos monstros da jungle, ela dá uma quantidade de dano. Então, o golpear, né, ele é carinhosamente chamado de smite também pelos jogadores de LoL. Isso é outra coisa que você vai perceber que com o passar do tempo tem muitas nomenclaturas que o jogador de LoL usa. Então você vai aprendendo isso com o tempo também, né? Porque quando uma pessoa que tá falando sobre LoL começa a falar as gírias de LoL, parece que a pessoa tá falando outro idioma, basicamente. Smitar, kite, tem várias gírias, né? Stomp, lane swap, tem um zilhão
de termos que tem no LoL, que só quem joga LoL não entende é disso. Não só quem joga LoL, tem alguns outros jogos que também utilizam essas gírias que é utilizada no LoL também. Mas tem algumas que é próprio só pro LoL. Então, mas se esse vídeo gravou mesmo a minha tela, ficou um tutorial de LoL aí bem bugado. Se tu tiver alguma dúvida é só falar comigo que eu te explico depois. Valeu, mano.